Fala, galera abençoada! Hoje eu vim estrear uma nova série aqui no canal com vocês, a série Vida com Deus. Bom, acho que pelo nome do próprio canal, todo mundo já entendeu aqui que as diversas áreas da nossa vida fazem parte da nossa vida com Deus. Mas Deus colocou no meu coração que eu trouxesse isso aqui de uma forma mais detalhada. E então a ideia é trazer para vocês 5 áreas mais específicas, 5 áreas base da nossa vida, aonde a gente precisa entender que tudo isso faz parte da nossa vida com Deus. Porque se, por exemplo, eu te fizer uma pergunta, o que é a vida com Deus para você? A maioria esmagadora das pessoas vai me responder que é ler a Bíblia, ir à igreja, orar e cantar louvores. Mas não é só isso não. Nós precisamos entender que todas as áreas das nossas vidas têm que estar conectadas a Deus. Ou seja, para todas as decisões que vocês forem tomar, independente da área, elas têm que ser direcionadas pelo Senhor. E nos últimos dias, até como forma de confirmação de Deus referente a essa série que Ele colocou no meu coração, Ele tem trazido inúmeros exemplos e pessoas ao meu redor que têm entendido que algumas partes da vida delas não devem ser tão ligadas a Deus assim, mas que elas podem fazer as próprias escolhas. Claro que existe o livre-arbítrio, mas isso não quer dizer que você não vai ter consequências diante das suas escolhas. E é isso que a gente precisa entender, porque se a gente tiver a nossa vida com Deus em todas as áreas dela, a gente vai seguir de fato o caminho para o centro da vontade de Deus. E assim as nossas frustrações serão bem menores do que seguir pela história que nós mesmos decidimos escrever. Então, as áreas que eu vou falar com vocês aqui nos próximos vídeos são a espiritual, profissional, a pessoal, a emocional e a ministerial. E durante a série, é claro que eu vou trazer exemplos práticos, coisas que aconteceram na minha vida referente a cada uma dessas áreas, para que o entendimento fique ainda mais fácil. Hoje, na nossa série Vida com Deus, nós vamos falar sobre a área base da nossa vida, a área espiritual. O Senhor colocou no meu coração que eu deveria falar sobre algo mais específico nesse primeiro vídeo e em relação a essa área. Todo mundo sabe que a área espiritual da nossa vida é ler a palavra, adorar ao Senhor através dos louvores, orar e ir à casa de Deus. Mas será que é só isso? Como assim, Joyce? Só isso? O que o Senhor colocou no meu coração é sobre o versículo orai sem cessar. Muitas vezes esse versículo passa batido, ou quando a gente lembra dele parece só mais um clichê, algo que já perdeu o sentido real na nossa mente. E então é sobre ele que eu vou falar nessa área da nossa vida aqui na série. Orar sem cessar significa que você pode falar com Deus em qualquer lugar e a qualquer momento. E aí o exemplo que o Senhor me deu foi de algo tecnológico e bem atual, o WhatsApp. A questão é que muitas vezes a gente precisa resolver algo com alguém. A gente precisa conversar com uma pessoa sobre determinado assunto. E no nosso dia a dia é muito corrido para que a gente possa ver todo mundo que a gente precisa conversar de forma pessoal, física, ainda mais nos tempos que estamos vivendo. Enfim,
O que acontece é que você tem a disposição no WhatsApp de chamar aquela pessoa e resolver aquele problema, aquele assunto que você precisa conversar. Só que aí, na sua cabeça, de acordo com o exemplo que eu tô dando, ok? Na sua cabeça, o que passa é: não, mas deixa pra falar isso quando eu ver a pessoa pessoalmente. E aí, aquele assunto fica parado. De repente, você precisa conversar um outro assunto com a mesma pessoa. E ao invés de você procurar ela ali no WhatsApp, você fala: não, deixa, quando eu ver ela, eu falo. E assim você começa a acumular vários assuntos para falar com aquela pessoa no pessoal, só que para você ver ela pessoalmente pode demorar um pouco. E aí os seus assuntos vão ficar acumulados e você não vai resolver nada. Qual é o sentido dessa analogia? É que Deus está disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, para que a gente fale com Ele a qualquer momento, independente do lugar onde a gente esteja. E muitas vezes, por ser assuntos não tão sérios, delicados, grandiosos, né? Uma coisinha aqui, outra ali que você queira falar, você acaba deixando para lá. Ou você acaba deixando para depois. Por exemplo, para o momento do devocional. Como eu disse, né? A parte onde você vai parar um tempo ali do seu dia para ler a palavra, para orar, para louvar o Senhor. E isso é o momento devocional para você que não sabe. E então, você tá ali de repente lavando louça e você pensa em algo que você quer falar com Deus. E aí você pensa assim: não, para de pensar. Na hora que eu for lá fazer o meu devocional, eu falo com Ele. Daqui a pouco passa outra coisa que você gostaria de falar para Deus, você gostaria de perguntar para Ele para tomar uma decisão e você pensa: não, na hora que eu for lá fazer o meu devocional, eu vou falar com Ele. Entende? É a mesma relação ali do WhatsApp. Na hora que eu for lá buscar a presença de Deus, você não precisa esperar o seu momento devocional para isso. Você pode falar onde você estiver, da forma que você estiver. Deus ouve os nossos pensamentos justamente para isso. Porque você pode estar no mercado, você pode estar andando de bicicleta, você pode estar aonde for. Você não precisa orar falando. A gente precisa ter discernimento, sim, de momentos em que a gente vai buscar a Deus, que a gente vai orar, que a gente vai falar com Ele de formas específicas. Momentos em que eu vou orar de joelhos, momentos em que eu vou orar sentada ou deitada, por exemplo, quando eu for dormir, e aí então eu faço a minha última oração antes de dormir. Momentos em que eu vou estar lavando a louça e aí eu vou poder falar com Ele. Então não há uma regra para que você procure, para que você busque, para que você converse com o Senhor. Não existe regra, não existe local determinado. A palavra fala sobre você entrar no seu quarto, fechar a porta e então buscar a Deus em secreto. Mas aqui eu vou contar um segredo para vocês, de algo que eu descobri e destravou completamente os meus momentos com o Senhor. Eu tenho o costume de, enquanto eu tô tomando banho, de repente eu começo a meditar em palavras que eu ouvi durante o dia, em louvores, começa a vir louvores na minha mente, eu começo a louvar o Senhor. Quantas vezes o Senhor me deu vídeos, temas, me deu o roteiro do vídeo nesse momento ali. E então eu me sentia culpada e era como se eu não fizesse de fato um devocional, como se eu não tivesse um momento com Deus, porque na palavra dizia que eu tinha que estar dentro do quarto e eu estava no banheiro. Mas aí então o Senhor começou a trazer pessoas, né, que eu acompanho, pastores, pastoras que influenciam e que trazem a revelação de Deus em relação a isso, e eu entendi que ali na verdade significa um momento a sós, um momento de intimidade. Então, se eu estou tomando banho, por exemplo, e eu tenho um momento a sós,
com Deus, não tem nada ao meu redor para me atrapalhar, não tem celular, não tem pessoas, não tem nada, é eu e Ele. Eu estou tendo meu momento devocional e tá tudo bem. Eu posso sair dali e aí entrar no meu quarto e pegar a palavra e ouvir um louvor e completar esse momento? Sim, mas isso não significa que eu não fiz, entende? Então, não existe regra. O lugar aonde você vai falar com Ele, a forma com que você vai falar com Ele, é do seu coração, é do Espírito Santo trazer na sua mente e falar: eu quero um momento com você separado. Vai lá, realmente no seu quarto, pega a palavra. Não, ó, eu quero conversar com você aqui lavando a louça. Como eu falei, quantas vezes eu comecei vídeos aqui no canal onde as primeiras frases eram: estava eu varrendo a casa, estava eu estendendo a roupa. Ou seja, não existe lugar certo, momento exato. Ele está disponível para você falar com ele, independente da circunstância. Ou seja, orar sem cessar. Se orar é conversar com Deus, ter esse contato com Ele, o significado desse versículo é isso que eu falei agora para vocês. Orar sem cessar é falar com Deus o tempo todo, independente da onde você esteja ou da hora que você precise fazer. Ah, eu tenho que fazer um devocional de manhã porque senão não vale. Quantas vezes eu caí nessa? Mas quantas vezes, 10 horas, 11 horas da noite, eu decidi, não, eu não fiz de manhã, mas eu vou fazer agora. E eu ouvi Deus falando comigo, respondendo as minhas orações. Pude contar para Ele do meu dia e falar tudo o que tinha acontecido, falar das minhas dúvidas, das minhas dores, daquilo que eu precisava da parte dele. Então, nessa área da nossa vida com Deus, o que eu queria trazer para vocês hoje é isso. Ore sem cessar. Fale com Deus o tempo todo. E aqui eu quero deixar uma dica para você. Se nós tivermos a consciência de que Deus está, a presença dele está conosco 24 horas por dia, eu garanto que na hora que a gente for tomar alguma decisão na nossa vida, independente da área dela, com certeza a gente vai errar muito menos, porque a consciência da presença dele vai fazer a gente pensar: será que Deus aprovaria isso que eu tô fazendo? Será que esse pensamento que eu tô tendo vem do Senhor? Será que essa decisão que eu tô tomando e que eu acabei de escolher e tive uma atitude sobre aquilo vai agradar ao Senhor? Se a gente tiver essa consciência da presença dele, sabe, mais ou menos assim, quando uma criança tá brincando e não tem ninguém olhando, a possibilidade dela fazer alguma travessura é bem maior do que se os pais estiverem ali com ela naquela sala. Ou seja, se você tiver a consciência de que o Senhor está com você aonde você estiver, com certeza as chances de você fazer uma travessura vão ser bem menores. Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo para que nos traga essa consciência diária da presença do Senhor conosco. Então, esse foi o primeiro vídeo da nossa série Vida com Deus. Eu espero que ele tenha te abençoado e, se isso aconteceu, que você compartilhe com outras pessoas para que elas também possam acompanhar a nossa série e realmente entender como é ter uma vida com Deus. Deixe seu like e comenta aqui embaixo #espiritual. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!